Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso canal e hoje a palavra que vamos trabalhar é fascismo, seguindo nosso trabalho sobre dicionário. O fascismo, você sabe o que é fascismo? Se fala tanto em fascismo, inclusive hoje em dia quando se fala em políticas, e muita gente não sabe o que significa isso. Antes de continuar o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like e não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações, ok? O que é o fascismo? É um regime de governo altamente nacionalista e autoritário, que teve grande relevância na Europa no século XX, principalmente na Itália. O regime fascista ele foi estabelecido após a Primeira Guerra Mundial, sob o comando de Benito Mussolini, que governou de 1922 a 1943. Na mesma época, os ideais fascistas serviram de base para o surgimento do nazismo na Alemanha. Com ideias altamente contrárias ao liberalismo, marxismo e anarquismo, o fascismo ele é classificado como um regime de extrema direita, marcado por um governo ditatorial e militarizado. Temos aqui 8 características do fascismo que é importante a gente considerar. Ele valoriza o nacionalismo, a primeira característica, ou seja, tudo que pertence à nação que deve ser supervalorizado. Valoriza o totalitarismo e o corporativismo. O totalitarismo é a ideia de totalidade, um Estado que controla todos os indivíduos e que tem todo o comando, todo o controle sobre os indivíduos na sociedade. O fascismo estabelece um governo totalitário que exerce o controle absoluto dos direitos dos cidadãos, seja no contexto político, cultural ou econômico. Além disso, o governo incita o corporativismo entre todos os setores da sociedade, com o objetivo de criar um Estado orgânico. Essa palavra orgânico, um Estado assim, que como se fosse um organismo que tudo depende desse Estado, que está vivendo continuamente na sociedade, controlando todos os indivíduos. Terceira característica, ênfase no militarismo. O fascismo é um regime que acredita na utilização da força e da violência para atingir os seus objetivos. Por esse motivo, o governo dedica quantidades desproporcionais de recursos ao financiamento de armas e guerras, chegando inclusive a negligenciar outras áreas como saúde e educação. Nesse tipo de governo, os soldados e militares são vangloriados pelas massas. Quarta característica, obsessão com a segurança nacional. Os regimes fascistas possuem a necessidade constante de preparar a nação para um conflito armado. Com esse objetivo, são propagados discursos de terror para causar um sentimento de insegurança e paranoia na população, que busca se unir para lutar pela mesma causa. Assim, o fascismo utiliza o medo como instrumento de motivação. Inclusive, aproveita da ignorância da maioria das pessoas, da falta de conhecimento suficiente para impor o medo. E aí vai ter uma forma de controlar a população e ter o aval da população que não tem o conhecimento exatamente do que está por trás dessas intenções. A quinta característica, desprezo pelos direitos humanos. Numa sociedade altamente militarizada e em constante confronto, os ideais do governo eles são constantemente impostos de forma violenta, convencendo os cidadãos de que os direitos humanos não são prioridade. Assim, no fascismo, não existe valorização da liberdade, da integridade física, da igualdade ou mesmo da vida. Sexta característica, desprezo por intelectuais e artistas. Considerando que os governos fascistas eles possuem
o apoio da população, aqueles que não se adequam aos ideais da nação são abertamente hostilizados e perseguidos. E por esse motivo, os intelectuais e artistas, com a capacidade de questionar o regime e influenciar o povo a fazer o mesmo, são perseguidos. E qualquer forma de insegurança, ou melhor dizendo, de insurgência contra o Estado, é rechaçada de forma violenta. Sétima característica: controle da mídia e censura. A fim de manter a integridade do sistema, os regimes fascistas tendem a controlar os meios de comunicação. Por vezes, o controle ele é exercido diretamente pelo governo e, em outras, a mídia sofre uma regulação indireta. De qualquer forma, há uma censura às ideias contrárias ao regime que é comum. E, por último, a oitava característica: o fascismo usa a religião como uma forma de manipulação. Tanto na Alemanha quanto na Itália, o fascismo, nos primeiros anos, eles disputavam a devoção das pessoas com a igreja. No entanto, os dois governos resolveram utilizar a religião a seu favor para manter os ideais da população alinhados e reunir mais seguidores. E dessa forma, os fascistas passaram a traçar paralelos forçados entre preceitos religiosos e ideologias políticas para manipular as massas. Uma das características muito perigosas do fascismo é exatamente essa mistura de política com religião. Daí o Estado, que deve ser laico numa democracia, deixa de ser laico e os ideais religiosos, os valores religiosos se impõem, inclusive a racionalidade. Nós temos muito claro isso na nossa sociedade brasileira no momento atual. Então, pessoal, é só prestar atenção a essas características do fascismo para verificar quais são os grupos políticos que apresentam essa característica de fascismo. E não por acaso que tivemos exatamente um grande movimento das mulheres no dia 29, denominado Ele Não, exatamente contra o fascismo. É isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o nosso dicionário. Se inscreva no nosso canal, dê o like e ative o sininho. Até mais!